Boa noite, gente. Mais uma vez, só para informar que a gente está tendo uns probleminhas técnicos aqui, mas a gente já está tentando. A professora Amanda está tentando conectar, mas é coisa bem rápida. Estamos bem animados para bater esse papinho aqui hoje com vocês. É, a gente está bem empolgado a começar esse mês agora, começar esse projeto dos direitos humanos em foco. Eu acredito que eu vou aproveitar então agora esse momento para poder falar um pouquinho a respeito do projeto, enquanto a professora Amanda ela entra, e aí para a gente já poder não perder tempo também, tá bom? Então vamos lá. Essas lives eu tive uma ideia junto com alguns colegas do direito e das ciências sociais, na verdade, no geral, sobre a necessidade, às vezes, que a gente tem de falar um pouquinho a respeito de direitos humanos. E aí, em razão disso, em contato com esses professores, a gente resolveu fazer uma colaboração em conjunto, né? E estamos fazendo, então, vamos fazer durante esse mês uma série de lives com diversos temas voltados para os direitos humanos. Então, assim, o pessoal que tá vindo é um pessoal bem bacana, o pessoal que a gente está trazendo para poder conversar com vocês é um pessoal muito inteligente, muito bacana. E eu estou muito esperançoso, assim, de que a gente vai conseguir alcançar nosso objetivo maior, que é esse de falar bastante a respeito dos direitos humanos e de trazer esse enfoque para o nosso dia a dia, trazer esse enfoque para as nossas discussões. Estou vendo aqui a professora é, é, Amanda já entrou, vamos tentar. Professor Maurício, verdade. Esse frio tá uma baita violação de DH mesmo. Tá sendo bem sofrido. Pessoal que sabe que eu sou de Minas. Somos dois, né, Amanda? Né, professora? A gente tá Tudo os bom, dois sofrendo um Gabriel? pouquinho com esse frio aqui do sul. Graças a Deus, tudo bem com você. Nossa, fora o frio, aí em Porto Alegre deve estar mais quente do que aqui, né? Acho bem provável. E eu já tô morrendo, assim, pra te falar a verdade. Você tá doido, é bem complicado esse friozinho aqui pra mim. Eu já gripei esse final de semana. Hoje eu passei mal hoje o dia inteiro. Luiz que teve que cuidar de mim. Fui comprar remédio. É foda. Inclusive, estou aqui com o chimarrão, né? Nada mineiro, mas ajuda a esquentar, porque Eu tô com um cafezinho é o hoje. que temos. Tô com café, tô de blusa de lã que minha sogra fez. Vamos, Ajuda. É, eu né? tô com um casacão de neve aqui também, porque aqui tá feio o negócio. Chegou a fazer 0 grau aqui no final de semana. Nossa, eu já tô sofrendo aqui, gente. Sei o que é isso, Entendo, entendo. né? Mas então vamos lá, deixa eu te apresentar para o Claro. pessoal. Gente, essa é a professora, a doutora Amanda Muniz, minha conterrânea do Norte de Minas. A professora Amanda, ela é professora na Universidade Federal do Pampa, doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do ContraLegem, que é um núcleo de estudo sobre produção do conhecimento jurídico. A gente está hoje, vai falar aqui, iniciar hoje, a professora Amanda vai iniciar comigo esse nosso projeto, Direitos Humanos em Foco, falando sobre o tema Mulheres e Trabalho. E aí, professora, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. A gente se conheceu recentemente, né? Através de alguns amigos em comum, mas assim, já ouvia falar da professora Amanda há muito tempo. Para mim é uma honra muito grande ter você aqui para falar comigo, para a gente poder discutir com o pessoal aqui a respeito dos direitos humanos. Ai, isso é muito bom. Fico muito feliz aí, Gabriel. Queria agradecer primeiramente o convite aí para a gente estar aqui conversando, né? É sempre bom. Eu sou entusiasta aí das redes sociais para disseminação de conhecimento. Eu acho que é isso mesmo. A Camila está comentando que está dando eco. Você ainda está dando eco, Camila? Pessoal, não sei. Qualquer coisa vocês deixam um comentário aí. Não sei. Para mim tá ok o áudio. Para você, Gabriel. Para mim tá bom também. Mas agora eu me escutei.
Ah, Então acho que sim, tá é. dando eco na minha. Pra mim tá ok aqui, não tá dando eco de É ninguém. como a nossa convidada especial hoje. O som dela tá ok, então tá ótimo. Então tá, gente, mas qualquer coisa vocês vão mandando aí no chat. Ai, ó, o problema é no seu, a Camila falou, só quando o Gabriel fala. Mas, enfim. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite do professor Gabriel, pessoal, porque, como eu estava falando, eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo esses espaços de redes sociais para comentar sobre o que a gente pesquisa, o que a gente trabalha, né, dentro das universidades. E como a proposta é falar sobre direitos humanos, né, Gabriel? É muito importante esse tema num contexto em que os direitos humanos são sempre muito mal compreendidos, né, pela sociedade, pela população em geral. Então é importante sim a gente estar aqui comentando a respeito. Quando o Gabriel me fez o convite, e aí ele disse que o tema era meio livre, né? Me senti bem à vontade para escolher sobre o que falar. Eu sou uma pessoa que gosta de várias coisas, pessoal, vários temas, assim, como eu costumo brincar, o meu currículo Lattes, né? É uma salada, tem várias coisas ali, porque eu não consigo ficar quieta. É até engraçado se me perguntam qual que é a Alma sua de área do pesquisador, direito. né? Né, exatamente. Qual que é a sua área do direito? Gente, eu gosto de várias coisas e então, assim, não tem uma área fechada. Mas atualmente aqui na Unipampa, na Federal do Pampa, que fica aqui em Santana do Livramento, né, que é mais frio aí, na fronteira com o Uruguai, eu estou lecionando as disciplinas de Direito Empresarial e Direito do Trabalho para o curso de Administração. E eu tenho estudado muito sobre a questão do trabalho e é algo que tem me chamado muita atenção, né? Sou uma grande entusiasta aí desse tema. E voltando aí, né, à ideia do tema, eu acabei escolhendo para falar sobre mulheres e trabalho, de uma forma um pouco mais informal mesmo, de uma maneira um pouco mais tranquila e nem por isso menos complexa, né? Porque é um tema Uhum, bem amplo. certeza. Mas, então, assim, eu gostaria de dizer que eu vou falar um pouco, assim, sobre o trabalho a partir da perspectiva feminista, que é a corrente epistemológica, né, que eu sigo. E não é qualquer feminismo, é o feminismo marxista, porque é o feminismo que mais se preocupa com a categoria, né, com o conceito trabalho, dentro das teorias feministas que a gente tem. Quem está nos assistindo, né, Gabriel? Não sei se o pessoal tem muito contato com teoria feminista, virou uma coisa muito da moda, assim. Mas a gente não tem um só feminismo, não, tá, gente? A gente tem vários feminismos. Feminismo negro, feminismo indígena, feminismo trans. E também temos o feminismo marxista, feminismo anarquista, feminismo liberal, que eu já vou falar um pouco sobre. Então, esse é o recorte aqui do que eu vou comentar, né? Mais um É bate-papo bom. também, Gabriel. Então, Foi ótimo que você tenha falado isso, porque realmente é algo que as pessoas confundem muito mesmo. Eu lecionei a disciplina de Sociologia Geral e Jurídica, e aí dentro dessa disciplina, eu trabalhei com meus alunos trabalharam com a disciplina com alguns temas relacionados ao feminismo, e foi bem assim, foi bem, como é que eu vou dizer, desafiador tentar mostrar um pouco disso, viu? Foi bem desafiador tentar mostrar um pouco disso. eu imagino, eu cheguei no momento, eu também lecionei sociologia aqui. Quando eu fui falar de interseccionalidade, a cabeça do pessoal explodiu, porque não conseguiu entender o que eram os tais, os marcadores sociais, né? Dá um trabalhinho mesmo. Mas só para a gente situar, assim, né, para um começo de conversa. Então, eu vou falar bastante a partir da perspectiva do feminismo marxista. Então, não é qualquer feminismo que serve para a gente comentar a categoria trabalho aqui nesse momento, tá? Resgatando um pouco aí, então, gente, a história do feminismo, né? Não sei se o pessoal tem conhecimento, como é que é. Geralmente sim, geralmente o feminismo é um tema bem da moda, né? No sentido de que é bem popularizado, e isso é positivo, não estou fazendo crítica aqui. O feminismo ele é apresentado muito em ondas, né? A gente tem as ondas do feminismo e acaba que o feminismo liberal, que é aquele feminismo lá do início, né, dito, né, o pioneiro, o feminismo ali das sufragistas, das mulheres que queriam votar,
ele é colocado como a primeira onda, né? E o movimento feminista é talvez o mais famoso. Então, em suas origens, né, a gente tem essa crença de que as mulheres começam a lutar por direitos e, primeiramente, esses direitos políticos, né? De votar e ser votada. Mas, se a gente afunila um pouquinho o olhar, se a gente aprofunda um pouco na história, a gente vai ver que isso não é completamente verdadeiro. Por quê? Porque as sufragistas, esse grupo de mulheres que estava ali lutando por direito ao voto, é um grupo muito específico, formado aí por mulheres brancas, burguesas, ou seja, que tinham alguma condição social, e a luta era delas para elas. Elas queriam o voto feminino. E isso acaba excluindo uma série de outras mulheres desse recorte, desse movimento. Se a gente for olhar bem de perto, assim, por exemplo, temos a figura da Sojourner Truth. Eu nunca sei pronunciar o nome dela direito, perdão. Mas ela era uma escrava alforriada nos Estados Unidos, que aí ela consegue a liberdade. E ela vai fazer um discurso maravilhoso falando da importância da mulher negra e como a mulher negra não era vista como mulher nesse momento, né? É um discurso bem famoso na internet, vocês acham, que começa e eu não sou uma mulher. E aí ela fala coisas, né? Por exemplo, ah, aquele homem ali diz que a gente tem que cuidar das mulheres, né? Que as mulheres têm que ter ajuda para entrar nas carruagens. Eu trabalhei na lavoura, eu faço o melhor trabalho de que muito homem e ninguém me ajuda a entrar nas carruagens, eu não sou uma mulher. Então, só para a gente ver assim, que esse feminismo do início, esse feminismo que a gente chama de liberal, né, não vai contemplar todas as mulheres. E por que esse feminismo é chamado de liberal? Porque ele está muito aliado à ideia liberal de direitos, né? É uma crítica que eu faço enquanto jurista, acredito que o professor Gabriel partilha dessa mesma crítica, de que direito não resolve as coisas. Direito é importante, mas ele sozinho não resolve as coisas, ele não muda o mundo, né? Se assim fosse, a gente não teria aí ondas de violência doméstica contra a mulher depois da sanção da Lei Maria da Penha, né? Então, só para vocês terem essa ideia de que o direito não resolve tudo. E esse é o grande problema ali desse feminismo liberal que luta por direitos políticos, que achava que a partir do momento que as mulheres pudessem votar e ser votadas, os problemas estariam acabados. E a história nos mostra que não. E o que tem de trabalho nisso tudo, né? Fazendo o link. As operárias, as mulheres operárias, elas não se reconheciam nesse movimento branco burguês sufragista, né? A gente tem a história na Revolução Francesa da Olympe de Gouges, não sei se você conhece, Gabriel, se o pessoal já ouviu falar, né? Ela é a mulher que está ali apoiando a Revolução e aí ela cria, né, a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. E aí ela é retribuída com guilhotina, né? Bem suave. E Bem o que que suave. acontece? Bem suave. E o que que acontece de curioso, né? Se a gente se aproximar historicamente desse evento? As operárias aplaudiram a morte dela, porque elas não se identificavam com as demandas que a Olympe de Gouges estava propondo. E aí a gente para pensar, por que que elas não se identificavam? Fazendo um retrocesso aí no início da Revolução Industrial, no início do trabalho, né, desse trabalho moderno como a gente conhece hoje, a gente vai ver que as mulheres, é dito, né, é curioso, é uma coisa que eu acho muito engraçada, a gente compra a ideia de que a mulher não podia trabalhar fora de casa, né? De que a mulher era criada para ser dona de casa, mãe, que a mulher não podia ocupar espaços públicos, mas a gente não se dá conta de que isso serve para um recorte muito específico de mulher. Porque as mulheres operárias, galera, elas precisavam ir para as fábricas, porque o salário do pai, do irmão e do marido não dava conta de alimentar toda a família. Então Você as sabe que eu sempre mulheres. pensei a respeito disso? Porque Uhum, a gente vê muito... um romance, né? Acho que a gente é muito... A nossa cultura, ela é muito ligada para aquela visão, digamos assim, de uma família tradicional não existente, que nunca existiu, onde aqui, na verdade, é uma tentativa de retrato de uma família burguesa, mas assim, literalmente um retrato, não a realidade. E como se tudo fosse assim, como se todos fossem assim. E é tão interessante que se a gente pega se a gente vai ler literatura brasileira, a gente já vê que não tem nada disso. A quantidade de mulher que não se enquadra nesse padrão que é colocado, eu falo assim, gente, tá aqui pra gente ver, tá aqui pra gente ver, a gente não, né? sim, sim.
Você falou de literatura brasileira, eu só lembrei do Cortiço ali, né? Eu Que é também, eu falei pensando no Cortiço. Sim, sim, é excelente para a gente ver como é que é uma falsa ideia, né? A gente achar que as mulheres não trabalhavam. Beleza, as mulheres de classe média, alta, que realmente tinham educação burguesa, mas as mulheres negras trabalham desde sempre. E as mulheres operárias, né, as mulheres de classe baixa, também trabalham desde o início da Revolução Industrial ali, sofrendo acidentes, sofrendo assédio por parte dos patrões, dos colegas, discriminação no salário, né? Então a gente não pode fechar os olhos para isso. E aí, o que é interessante aqui, né? A gente vai ter um movimento organizado muito forte de mulheres operárias lutando pelo direito de mulheres operárias também, né? Então, a gente pode evocar aí, por exemplo, as figuras da Clara Zetkin, da Alessandra Kollontai. No Brasil, a gente tem duas figuras importantíssimas, a Maria Lacerda de Moura e a Espertirina Martins, que essa é menos conhecida, não sei se você já ouviu falar, Gabriel. Ela não. A Espertirina Martins vale a pena eu gastar um tempinho nela aqui, porque o buquê dela ficou muito famoso, mas ela ninguém conhece, né? Não sei se você conhece Banksy, aquele artista famoso, né? Que é Aham, anônimo, aham. que faz as pichações, enfim. O Banksy tem um retrato muito famoso que é de alguém atirando um buquê, né? Aquele é o buquê de Espertirina. Gente, que legal. E o que é esse buquê de Espertirina, né? Eu aprendi com uma das minhas orientandas aqui, que está pesquisando sobre feminismo anarquista e direito. A Espertirina era uma jovem de 15 anos, aqui do Rio Grande do Sul, gaúcha. Inclusive, eu oriento uma das descendentes dela, uma das minhas grandes honras, Olha! assim, no currículo. E a Espertirina, ela fazia parte do movimento anarquista, né? Ela era mulher operária e estava ali na luta com o pessoal. Teve uma greve, um companheiro foi morto pelas tropas aí da polícia militar. E, né, na época eu não lembro se era polícia militar mesmo, mas enfim, da guarda, né, que cuidava da segurança pública. E no enterro desse companheiro de luta, os policiais apareceram novamente. E aí ela chegou próxima a eles, né? Ia ter confusão de qualquer forma, ela chegou próxima a eles com um buquê. Só que nesse buquê tinha granada, tinha bomba. Então ela chegou perto, né? Um menino de 15 anos, ninguém suspeitou nada, e jogou esse buquê nas tropas policiais. E aí explodiu, matou um monte de gente. E isso deu seguimento à à greve dos braços cruzados, que foi uma grande greve que a gente teve no Rio Grande do Sul. Por quê? Por que aconteceu esse confronto todo, né? Por que esse companheiro foi assassinado? Porque nessa época era comum aí 16, 18 horas de trabalho, não tínhamos 13º salário, não tínhamos adicional noturno, não tínhamos horas extras, não tínhamos seguro, né? Seguro de vida ou qualquer outro tipo de segurança dentro das fábricas. Então, o movimento operário se ligava muito a essas ideologias mais à esquerda, anarquismo, marxismo, socialismo, comunismo, inspirado aí pelos ideais do Marx, né, com a ideia de estar sempre olhando para a classe trabalhadora e lutar mesmo para ver se essas demandas eram atendidas. No caso da greve dos braços cruzados, a demanda foi atendida e a Espertirina virou um grande ícone assim, para o movimento anarquista local, porque ela foi uma mulher que estava ali lutando com eles e conseguiram, né, abaixar a jornada de trabalho, que era uma das grandes reivindicações do movimento. Então, assim, são mulheres, qual que é meu ponto? São mulheres que são esquecidas da história do trabalho, né? Quando a gente pensa em mulheres e trabalho, dificilmente a gente vai lembrar das operárias. A gente vai lembrar de direito do trabalho, né? Uhum. Licença maternidade, a gente vai lembrar de tudo que já está pronto. Mas a gente não lembra do percurso histórico que isso precisou acontecer, né? Para que esses direitos fossem efetivados. Então, bom, seria o primeiro ponto assim que eu queria trazer, né, a importância da gente olhar para o nosso passado e lembrar que direitos trabalhistas, né, que trabalho não é algo que surge do nada, é algo que tem uma história e é algo que precisa ser contextualizado historicamente, sociologicamente também, né? Não sei se você quer comentar algo, Gabriel. Não, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta. Mas acho que vou deixar ela para fazer no final. Vou Tá te deixar bom, falar por enquanto. Vou deixar essa que eu vou deixar para fazer no final. você é o anfitrião, fica à vontade. Então, pessoal, diante disso tudo que eu falei, pegando um gancho aqui com a ideia de que feminismo é algo que está muito na moda, né? Algo que é muito falado hoje,
a gente precisa ter em mente que existem várias controvérsias também dentro do movimento feminista e também em relação à questão do trabalho feminino dentro do próprio movimento feminista. Por quê? A gente ouve muito falar aqui sobre empoderamento, né, sobre lugar de fala, o que é muito bom que esses termos realmente viajem, né, realmente saiam dos muros da academia, saiam ali da militância apenas e entrem no jargão popular. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, a gente se empolga muito com mulheres que são chefes de empresa, né? Que são chefes de Estado, e a gente evoca a palavra representatividade. Olha só aquela executiva maravilhosa, que bom ver uma mulher naquela posição de poder, isso é representatividade. E aí vem a crítica anarquista, principalmente, né? A Maria Lacerda de Moura, que era uma anarquista brasileira, ela rompeu com o movimento sufragista de cara, porque ela dizia o seguinte: para que eu vou querer votar se na hora que eu estou votando eu só estou escolhendo quem vai ser o meu próximo dono, quem vai ser a próxima pessoa que vai tripudiar em cima de mim, né? Quem vai ser o próximo a puxar a guilhotina. Então, ela entendia que a lógica de poder ela precisava mudar para que houvesse realmente efetivação de direitos das mulheres. E aí, a gente trazendo essa crítica, por exemplo, né, para os dias atuais, a gente pode se perguntar: tá, que legal uma mulher ali no cargo de uma empresa, né, dirigindo, operando, mas será que ela não está explorando o trabalho de outras mulheres também? Será que o simples fato dela estar ali rompeu toda a estrutura de mulheres que precisam se subordinar a questões delicadas no ambiente de trabalho, como a questão do assédio, né? Como a questão de ganhar menos, menor remuneração pelos serviços prestados? Então, é uma crítica que os movimentos feministas mais voltados à esquerda vão fazer, principalmente aí a Cindy Arutza, naquele livro que ela escreveu com outras duas autoras, que é o Feminismo para os 99%, ela começa evocando essa ideia, né? Que legal ver as mulheres lá, chefes de grandes companhias, mas será que elas não estão explorando o trabalho de outras mulheres também? Né? A questão da mulher que vai trabalhar fora de casa, né? Isso aí é uma demanda muito grande das domésticas, uma pauta presente no feminismo negro, no feminismo que é mais voltado a mulheres negras, né? Que infelizmente aí ocupam 80, 90% do trabalho doméstico no Brasil. Quando a mulher precisa sair de casa para poder ocupar esses postos de poder nas empresas, enfim, ela vai deixar os seus filhos, deixar o trabalho reprodutivo, né, o trabalho de cuidado do lar, que é um trabalho não remunerado, nas mãos de outra mulher. Então, querendo ou não, ela está explorando outra mulher também. E aí a gente pode perguntar, representatividade é importante, super importante, mas ela por si só basta? A gente precisa começar a pensar um pouco nisso, porque qual é o custo dessas mulheres estarem ocupando os postos que elas estão? Então, a crítica estrutural, né, nesse sentido, é muito bem-vinda. A Camila tá aí perguntando, né, para você qual que seriam. Falei, subiu aqui, eu não consegui ver. Aqui, ó, vamos lá. Professora Amanda, quais livros você indica para quem quer começar a estudar sobre o feminismo marxista? Indico, sem sombra de dúvidas, a Origem da Família e da Propriedade do Estado, do Engels, né? O Friedrich Engels, que é um dos autores que eu mais gosto, é uma das obras que foi, assim, meu livro de cabeceira durante a graduação, porque ele vem trazer o caráter construtivo da família, né? Ele vem romper bastante com essa ideia de afeto, né? De moralidade, de religião. Ele vai mostrar o que tem por trás da ideia da família burguesa, que é o modelo que a gente adota hoje, né? A gente pensa que nasceu pronto e tal, mas não. Ele vem fazendo uma historização bem interessante. Tem várias críticas, assim, porque na época que ele escreveu, a gente ainda não tinha dados históricos, dados antropológicos tão precisos, então é criticável, mas a tese central dele ainda é muito atual, então vale super a pena ler. E o livro da Cindy Arutza, que é Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre o Marxismo e o Feminismo. Por quê? Porque apesar da gente ter essas mulheres operárias que vão estar lá no início lutando pelos direitos trabalhistas das mulheres, a gente não pode esquecer
que Marx e companhia nunca escreveram especificamente sobre a categoria mulher. Especificamente não. Inclusive a gente tem o Proudhon, que é um grande anarquista, que era extremamente misógino, né? Ele era um cara que acreditava que a mulher era inferior mesmo e que ela tinha que ficar dentro de casa mesmo, um anarquista. Então, são movimentos que eles têm aproximações e distanciamentos todo o tempo, né? É legal ver isso, e a Cynthia Arruzza trabalha isso muito bem. E ela vai explorar também por que o feminismo marxista rompe com o feminismo radical. Enfim, é bem interessante. Eu acredito, Amanda, que na verdade a gente precisa voltar a vários clássicos, né? Assim, você tá me falando aí a respeito da- de, de, de uma releitura do Engels, de uma releitura do próprio Marx. E eu acho isso interessante porque é algo que a gente precisa fazer, que a gente tá, e que eu tenho feito muito agora, sabe? Principalmente dentro da crítica do liberalismo, porque quando a gente pega, por exemplo, a nossa visão, você falou da visão de família, mas a nossa visão hoje de direitos humanos, que vai se encaixar perfeitamente dentro das demandas que existem aqui dentro do feminismo também, traz, assim, é muito palpável a quantidade de violação de direitos humanos dentro do discurso de direitos humanos liberal, desde a sua, assim, desde quando ele está assim germinando ali com essa ideia do Locke e prosseguindo, assim, até o Kant também. Então, assim, essa visão eu acho interessante, que a gente precisa ver, a gente precisa conhecer esses autores, mas para criticá-los também. Não é porque é uma teoria marxista que tudo que você vai trabalhar, Marx escreveu, né? Uhum. Isso eu acho interessante. Com certeza. Inclusive, a gente tem uma autora que é bem desconhecida. Também tomei conhecimento por causa da minha orientanda, a Vitória Kogo, que está escrevendo aí sobre anarquismo, né? Eu aprendo muito com essas meninas. Que é a Flora Tristan. A Flora Tristan era filha de um nobre, alguém do governo peruano, Uhum. com mãe francesa. E ela vai escrever sobre a condição operária, ela vai escrever sobre a questão das mulheres que trabalhavam em fábricas antes do Marx começar a escrever sobre socialismo. Então, ela é tida como uma das precursoras do socialismo, assim, não do socialismo feminista apenas, mas do socialismo mesmo, porque ela faz uma descrição da situação operária na Europa e quando ela vem para o Peru, ela também faz algumas constatações sobre como isso era tratado na América Latina, né? Uhum. Enfim, e é muito legal. E a gente quase não conhece, Uhum. infelizmente, né? Então fica a crítica também, né? Não, Sobre essa mas questão dos. eu Sim, não ia falar para você continuar. sobre a questão dos direitos humanos, Gabriel, já que você puxou, assim, é uma coisa bem interessante da gente pensar, né? Eu não sei você, como professor, como é que você vê isso ou lida com isso, mas eu tô aqui falando de direitos trabalhistas, né? Foram conquistados aí por muito sangue, muita luta, muito suor, principalmente por parte das mulheres, principalmente por parte das mulheres não brancas e fora da classe média burguesa. E são direitos sociais, né? São direitos aí que estão hoje na nossa Constituição, são direitos fundamentais, apesar das pessoas não darem tanto valor, né? O apoio aí à reforma trabalhista é um exemplo disso, infelizmente é algo que dói as pessoas querendo ter menos direito depois de tudo que já foi conquistado, ok? Mas eu fico pensando assim em que momento a gente está, né? Que direitos humanos virou uma coisa de esquerda e, na verdade, a origem dos direitos humanos é totalmente liberal, né? É Uhum. uma coisa que me choca muito quando as pessoas acusam, né, o pessoal Uhum. dos direitos humanos de ser esquerdista, assim. Eu acho era, inclusive, eu ia fazer essa pergunta para você no final. A pergunta que eu falei que eu queria fazer era essa. Mas porque que acontece? Na verdade, hoje eu tenho estudado muito sobre a colonialidade interna, que assim, e isso tem me trazido muitas, digamos assim, respostas barras indagações sobre o que está acontecendo hoje no mundo, principalmente aqui na América Latina. Porque que acontece? É bem isso, sabe? O nosso processo de colonização,
a colonialidade, a colonização acabou, a metrópole não existe mais. Teoricamente, a metrópole, assim, que administrava o Estado, sabe? Diretamente. Uhum. Mas a estrutura continua. A estrutura racista, a estrutura machista, a estrutura capitalista continua. E isso faz, às vezes, com que a pessoa pense... algo que eu acho que a gente já entendeu, que é a gente vê a classe média brasileira tem acha que é mais próxima da classe alta do que da classe baixa, sendo que é completamente errada essa ideia. A gente tem assim, situações extremamente assim, absurdas nesse ponto, porque quando uma pessoa está criticando os direitos do trabalho, aceitando uma reforma trabalhista, como foi que aconteceu agora, ela está achando que quem vai se prejudicar é outra pessoa. Por quê? Porque ela acha que ela é detentora da dominação, quando, na verdade, ela é simplesmente uma dominada. E isso é muito interessante porque é algo que foi botado na nossa cabeça de que é algo possível. Você sair do baixo e se tornar, se tornar dominante. Tanto que tem alguns textos que falam a respeito dessa fetichização. E é muito interessante, assim, é triste, interessante que eu falo, é triste, mas ver isso acontecendo é bem, assim, é palpável mesmo, sabe? Palpável mesmo. Uhum. Sim, uma das coisas, né, que quando eu converso com colegas que são mais liberais, assim, sempre me dizem, né, ai, Amanda, mas você tem que ver que o capitalismo é muito bom porque ele é o primeiro sistema que permite mudanças reais, né, de classe. Porque antes, né, a gente vai comparar com o medievo, Permite, né? com outros regimes, a Permite. gente tinha a ideia do nobre, né, que nasceu nobre vai morrer nobre, camponês, nasceu camponês vai morrer camponês. E aí isso mudaria, né, com o capitalismo, porque se você trabalhar bastante, se esforçar, você vai ser um grande É capitalista, dono de a fábrica também. falácia mais bem feita do mundo. É assim, eu não é bizarro como as pessoas acreditam nisso. Sim, as pessoas acreditam nisso, na minha visão, porque a gente sempre vai ter um ou dois casos de exceção Uhum, que vão ser apontados como regra. Só que as pessoas uhum, esquecem que a exceção só uhum, faz confirmar a regra, né? uhum, Porque, sei lá, de 100 casos de pessoas que nascem miseráveis, duas conseguem superar os obstáculos e vencer na vida. eu ainda acho que você foi muito otimista de 2%, com 2%. Não, de duas, né? Uhum, Enfim, uhum, menos que isso, né? Então, é bem por aí. Eu acho que é bem complicado a gente acreditar nisso sem olhar. Aí vem o papel da interseccionalidade, né? Os uhum, recortes de gênero, classe e raça, né? Mas não apenas. uhum, Porque são os marcadores sociais que vão fazer com que a gente saia atrás, né? Em relação a outras pessoas. A questão da geração da riqueza, né? A gente vai olhar como é que os milionários no Brasil hoje, de onde eles tiraram tanto dinheiro, uhum, grande parte de heranças de família, né? Ou heranças ou super exploração de uhum, trabalhadores. E aí a gente volta na pergunta, né? Na afirmação, né? Tudo bem se a gente tem uma mulher bilionária e tal na uhum, capa da Forbes, mas será que o fato dela sozinha estar ali realmente muda estrutura, uhum, realmente muda a vida de uhum, mulheres ou muda a vida daquele indivíduo? uhum, Então, isso é algo que o feminismo marxista bate bastante, a gente tem que uhum, começar a pensar, né? Em nível estrutural e não em nível uhum. individual. É a grande dificuldade, Gabriel, que eu vejo em sala de aula com os meus alunos. Não sei se com você isso acontece também, porque sempre vai ter alguém para dizer: ah, mas comigo não foi assim, ah, mas não estou falando de você, estou Uhum. falando da estrutura da sociedade, ou seja, de vários casos que se repetem e se repetem e se repetem. E se isso não fosse estrutural, não se repetiriam. E Então, são coisas fora que ainda assim, diferentes. a gente ainda tem que pensar que a academia, por mais que a gente tenha ocorrido uma democratização da educação, uma quantidade maior de cursos superiores, de pessoas que cursam curso superior, ainda é extremamente assim, é um âmbito extremamente de elite, sim, também.
sabe? Não é todo mundo ainda que consegue entrar na faculdade, não. Sim, com Ainda certeza. é uma aproximação, assim, a academia ainda é elitista. Houve uma democratização, sim, houve uma democratização, mas quem é que está na academia não é assim, não é a totalidade da população, não é nem sequer uma grande quantidade da população, sabe? Sim. E isso que eu acho que falha também, às vezes, na hora da gente poder compreender. Porque por mais que existam pessoas ali que realmente, olha, é dificultoso, que trabalha para poder conseguir pagar a faculdade e tudo mais, ainda assim não é uma quantidade alta e ainda existem pessoas em situações extremamente piores do que essas pessoas que estão ali conseguindo pagar a faculdade, sabe? Isso Sim, é sim. bem real. Só a Kari comentou aqui, o feminismo negro também, o feminismo negro também, vemos isso em Angela Davis e Hum, Bell Hooks. Sim, é que a Angela Davis é marxista, né? Então, hum, o feminismo negro tem uma base muito próxima do marxismo. Não vou dizer que toda feminista negra é marxista, mas as bases são muito próximas, porque elas se preocupam com recortes, né? hum, O recorte marxista, infelizmente, ele fica muito. O marxista ortodoxo, né? Infelizmente, fica muito na classe. E aí a gente vem com o feminismo marxista para olhar também para gênero e para raça. Geralmente hum. são coisas que estão unidas, né? A Angela Davis é um grande exemplo disso. Eu queria falar um pouco, não sei se você tem mais alguma coisa para comentar Não pode, nesse, hein? nesse momento. Eu queria comentar um pouco sobre dois movimentos ou desdobramentos do movimento marxista, do movimento feminista marxista, que tem muito a ver aí com a questão do trabalho, né? Que infelizmente são duas vertentes que não são tão conhecidas no Brasil, mas eu acho que sempre vale a pena falar sobre elas. A primeira é o feminismo materialista, que começa lá na França com a Christine Delphi, e o segundo é um movimento que vai ser chamado de salários para o trabalho doméstico, que tem aí como grandes expoentes, né? A Lisa Del Rey, Maria Rosa Dalla Costa e a famosa Silvia Federici, né? Que veio aqui no Brasil no ano passado, enfim. E são bem interessantes para a gente pensar a questão do trabalho. O feminismo materialista, primeiramente, porque ele faz uma coisa muito legal, que é tentar ver o gênero como se fosse uma classe. Então, qual que é o grande problema com a teoria marxista, né? Pelo menos com a teoria marxista ortodoxa? Eles só estão preocupados com recorte de classe. Até hoje é muito comum, né? Eu tenho colegas que são marxistas ortodoxos que sempre comentam: ah, essa coisa de feminismo é bobagem, tá fragmentando o movimento. No dia que a gente acabar com a luta de classe, a gente acaba também com o patriarcado, então fica tranquila. E aí a gente se lembra, né, de quando Stalin subiu ao poder na União Soviética e foi um retrocesso para os direitos das mulheres. Ou seja, não, você está muito errado. As coisas precisam ter esses recortes específicos. E aí, o feminismo materialista tentando superar isso, começa a ver então o gênero como se fosse uma outra classe. Então, mulheres formariam uma nova classe, né? E aí, a partir disso, a teoria marxista também poderia ser aplicada, né? Também poderia ser utilizada para a questão aí das diferenças de gênero. E aí elas vão dizer, né, que os homens eles se apropriam do trabalho doméstico e que por isso os homens seriam a classe dominante e as mulheres a classe dominada. E aí a luta de classes dentro da perspectiva do gênero. Não sei se ficou claro. Só que elas vão ser muito criticadas, porque se a gente pensar gênero como uma classe, a gente coloca de novo todas as mulheres no mesmo cesto, né? Como a Kari, eu acho, é o nome da moça que estava comentando Karina. aqui. Karina, é Doutora, isso? ela é Isso. professora também. A colega que Nossa está colega comentando, que tá, maravilhosa, inclusive, viu? sim, com ótimas referências aí, né? Ah, o feminismo materialista, ele universaliza novamente as mulheres. Então, assim, colocaria no mesmo balaio as demandas de feministas negras, como a professora Karina trouxe aqui, e de feministas operárias e de feministas liberais, pelo simples fato delas serem mulheres, já que mulher é uma classe. Então, todas as mulheres estariam unidas ali. E aí a Cindy Arutz até faz a brincadeira, né? Então, a esposa do Bill Gates teria mais proximidade com a operária da fábrica do que o marido dessa operária. O que não é verdadeiro, porque ignora o recorte classe, né?
Então é a grande crítica desse feminismo, que é interessante para a gente pensar nessa questão da apropriação do trabalho doméstico, mas sofre essa crítica aí. E a outra vertente, né, que está começando a ser um pouco mais conhecida por causa da Federici, que é a salários para o trabalho doméstico. Essa vertente, ela pensa o seguinte, né? Todos nós já percebemos em algum momento da vida, espero, que pelo fato da gente ter o trabalho das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas avós, da nossa esposa, né, em casa, a gente acaba ficando livre de algumas demandas. Nós, quando moramos com as nossas mães, por exemplo, eu cresci numa família bem tradicional, burguesa, bem classe média, e era muito comum, por exemplo, após o almoço, a minha mãe vir retirando a louça e lavar, a minha mãe ser responsável por lavar a roupa, a minha mãe ser responsável por essas tarefas de cuidado, né? Então, o que que é isso? Isso é o trabalho doméstico não remunerado, é o trabalho doméstico reprodutivo. É aquele Por que reprodutivo, né? Porque permite que hajam condições para desenvolvimento de vida. Se você não tiver alguém cozinhando para você, se você não tiver alguém lavando suas roupas, se você não tiver alguém mantendo a casa limpa, né, a vida não se desenvolve ali em sua plenitude. Então, essa, mais ou menos, de uma forma bem resumida, seria a ideia. E aí, essas feministas do salário para o trabalho doméstico começam a perceber isso. Começam a perceber que, enquanto durante a fábrica, né, um casal de operários vai, trabalha às 8, 9 horas, se fizer hora extra, volta para casa e vão fazer seus afazeres, o homem geralmente vai assistir seu futebol e relaxar, e a mulher vai cuidar das crianças, vai preparar a janta, vai cuidar da faxina. E aí elas começam a questionar, né? Por que que esse trabalho que é feito em casa, ele não é valorizado, ele não é pago? E aí elas começam na Itália com uma demanda de que era necessário que houvesse salário para as mulheres que têm essa jornada em casa também. E aí vem uma discussão, quem é que deveria pagar esses salários, né? Parte de algumas autoras, né, vão dizer que quem deveria pagar esse salário é o próprio patrão, porque se o homem está na fábrica trabalhando e dando tudo de si, dando todo o seu melhor, é porque ele tem uma mulher em casa que permite que ele trabalhe melhor na fábrica. Então, parte do salário do homem deveria ser destinado para sua esposa, né? E nós temos autores que vão dizer que o próprio marido teria que pagar, né, diretamente para a esposa, enfim. E é bem interessante a gente parar para pensar um pouco nisso, porque essa abordagem permite a gente pensar por que esse trabalho reprodutivo, esse trabalho de cuidado com a vida é tão desvalorizado, né? Eu tô E não falando é aqui de pensado trabalho. como trabalho, né? Não é pensado como trabalho, exatamente. A gente vai olhar para o direito trabalhista brasileiro e o direito trabalhista ele vai dizer, né, que o empregado ele exerce atividade econômica, né? Exceto o empregado que tem uma legislação, o doméstico que tem uma legislação específica, mas o empregado em geral exerce atividade econômica. Então, se você trabalha em casa, né, sem gerar riqueza, tecnicamente você não está fazendo uma atividade econômica. Então você já é excluído do direito, né? O doméstico tem a exceção, mas aí a gente pode se perguntar, trabalho doméstico, né? Empregada doméstica. De quem é o sonho, né, de virar empregada doméstica? Quem é que quer isso para a vida? Porque é um trabalho extremamente desvalorizado e colocado em segundo plano, justamente porque não visa a produção de atividade econômica. Em 2015, a gente teve a mudança na legislação, graças a um trabalho belíssimo e articulado dos movimentos de empregadas domésticas no Brasil, mas ainda continua sendo um trabalho subvalorizado. A gente está vendo agora na pandemia, né? O caso do menino Miguel é um exemplo, a professora Leandra trazendo, é um trabalho invisível, exatamente. Ninguém dá valor. Agora fica uma semana sem ter, uma semana, um mês, um ano, sem contratar esse tipo de trabalho, eu fico né? me perguntando, Amanda, o seguinte: será que a subvalorização do trabalho doméstico não é exatamente em razão dele socialmente ter sido desempenhado pelas mulheres? Com certeza, e não qualquer mulher, né? É importante a gente sempre lembrar disso. No Brasil escravocrata que a gente tem aí, né? A nossa herança escravocrata, eram mulheres negras. Eram as mucamas, né? As negrinhas que eram colocadas para trabalhar dentro da casa grande para cuidar.
das crianças, né, do patrão, as amas de leite, porque as mulheres brancas não podiam amamentar, né, era imoral, então a gente dava para as amas de leite, enfim. Nós temos o Ítalo comentando aqui, o Ítalo Reis, exatamente, a primeira morte por Covid foi de mulher, de uma empregada doméstica, e a maioria das domésticas são mulheres negras, então dentro do Brasil, né, dentro da nossa realidade, temos essa característica que não podemos esquecer jamais. Ele é subvalorizado porque ele ainda é visto, sim, como trabalho de escravo, tá? Se não fosse assim, a gente não teria os quartinhos de empregada. Se fosse assim, filho da empregada passando na universidade, não seria problema. Sim, que horas ela volta da Regina Casé, tá aí, né? Com a crítica. Então, a gente tem esse viés que é extremamente importante. O segundo, é um trabalho desempenhado por mulheres, sem sombra de dúvidas. Terceiro, porque ele não gera lucro diretamente, né? Ele não traz retorno financeiro imediato, diferentemente de um funcionário que está ali na fábrica, sei lá, fabricando um relógio. Ao fim do dia, ele vai poder pegar aquele relógio e vender. O trabalho doméstico, você não tem essa possibilidade. Você cria um ambiente para que outras pessoas possam trabalhar. Mas o fato de você criar esse ambiente diretamente não te dá um retorno financeiro. Então, tem essa dupla desvalorização, né? Uma sociedade capitalista que valoriza tanto o lucro. Eu diria que são esses três fatores, né? Pelo menos. Eu vou te fazer uma outra pergunta também, nesse ponto. Qual que é a leitura que você faz a respeito da prostituição? Assim de cara. Eu ia falar um pouco sobre isso um pouco mais pra frente, mas para quem tá assistindo, não existe um consenso sobre isso dentro dos movimentos feministas, tá? Nós vamos ter movimentos feministas que são bem mais contrários à prostituição. Até onde eu li, até onde eu sei, autoras principalmente aí como a Silvia Federici, né, dentro do movimento marxista, não defendem a prática da prostituição, mas defendem as mulheres prostitutas. Por quê? Porque se a gente pensar em abolir a prostituição, que é uma demanda muito frequente em alguns movimentos feministas, a gente vai estar condenando essas mulheres a morrer de fome. Porque se elas estão na prostituição, geralmente não é porque elas querem, é porque é o emprego que sobrou. Se a gente acaba com esse emprego, a gente acaba com a fonte de renda. E o que a gente vai fazer para reinserir essas mulheres na sociedade? Então, o feminismo marxista, ele pensa um passo atrás. Ele pensa em como... Um passo atrás no sentido de, antes da gente pensar em acabar com a prostituição, a gente tem que pensar em acabar com as condições estruturais que obrigam mulheres a procurar a prostituição. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso oferecendo maior especialização de mão de obra, de repente. A gente faz isso educando essas mulheres, mas, assim, principalmente, a gente faz isso revolucionando aí, fazendo uma revolução na forma como o trabalho feminino é visto, né? Seria uma revolução socialista, uma revolução comunista, uma revolução anarquista. Mas a ideia do movimento marxista sobre a prostituição, e que me representa muito bem, é essa. Eu não concordo, e aqui eu tô falando de mim, né? Eu acredito que a maioria desses autores partilham desse entendimento, porque eu nunca vi nada que destoe tanto, mas eu acredito que são mulheres que precisam ser ouvidas, isso é muito importante. Geralmente, quando a gente tem eventos feministas que vão falar sobre prostituição, geralmente os movimentos, né, mais conhecidos, mais populares, eles vão falar contra a prostituição, mas eles não chamam mulheres prostitutas para falar. Isso é um grande problema. E quando as mulheres prostitutas querem falar, e querem falar favorável, né, por exemplo, na luta por direitos trabalhistas para mulheres prostitutas, elas são expulsas desses locais. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul um grande nome que faz um trabalho belíssimo, não sei se você conhece, ela é daí de Porto Alegre, é a Monique Prada, escreveu um livro chamado Puta Feminismo, e ela vem destrinchando o argumento de feministas mais conhecidas, como a Andrea Dworkin, né, a McKinnon, que são feministas que a gente chama de proibicionistas, que são essas feministas que querem acabar com o trabalho sexual. E aí ela vem dizendo do porquê que isso não se aproveita nem para as próprias mulheres. Porque se você extinguir o trabalho, o que essas mulheres vão fazer? Né? Provavelmente, a expectativa é que elas procurem outros postos de trabalho, que fossem trabalhos que não explorassem diretamente o corpo, a condição da sexualidade.
Mas o que que vai acontecer na prática? Muito provavelmente, essas mulheres serem colocadas na ilegalidade. Uhum. Então, se não é permitido se prostituir, elas se prostituem de forma ilegal e Uhum. aí vão estar mais sujeitas ao poder do direito penal, né? Que é o direito do preto pobre e da prostituta, a gente Uhum. sabe muito bem disso. E pensa nas abordagens policiais que essas mulheres fazem, né? Que essas mulheres recebem. Uhum. Policial que vai abordar uma prostituta, ele não tá ali para salvar. Ele tá ali para reprimir. Ele vai reprimir em forma de assédio, em forma de abuso, em forma de violência. Então, são questões que o feminismo marxista pensa antes de extinguir esse tipo de trabalho, o que a gente pode fazer para mudar essas estruturas que exigem, né, que permitem que esse tipo de trabalho exista. Então, eu partilho muito dessa perspectiva, né? Não sou hegemônica nesse sentido, né? Não Uhum. é o posicionamento majoritário, mas é um posicionamento que existe que eu acredito que é muito pertinente, né? Então, Uhum. Eu acho que é bem isso mesmo, sabe? Acho que a gente precisa. Você falou a palavra. Para mim, o que você falou que mais me tocou foi que a gente precisa escutar, sabe? Eu acho que no momento, principalmente no momento atual, acho que o que a gente mais precisa é dar voz às pessoas. E aí eu acho que entra várias discussões, assim, não apenas dentro do feminismo, mas na questão dos direitos humanos de forma geral. Que eu, assim, a gente já começou a respeito disso, eu tenho buscado agora entender um pouquinho a respeito desses movimentos contra-hegemônicos dos direitos humanos, né? E aí a gente encontra diversas correntes. Eu hoje mesmo estava falando com minha orientadora, falei com ela assim, encontrei mais uma. Vou ver se agora é ir procurando, é ir discutindo, é ir pesquisando e encontrando voz, sabe? Encontrando voz e dando voz. Tem eu tô escrevendo agora, Amanda, sobre alteridade como um direito e dever. E aqui, tendo a alteridade, nesse caso, como é, 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 um direito de aplicação, tanto horizontal quanto vertical, ou seja, aplicado tanto para o Estado, tendo que obedecer, tanto com o particular. Então, assim, e a autoridade que eu estou trazendo aqui nesse sentido é o direito da outra pessoa ser reconhecida, do outro ser reconhecido, e o reconhecimento do outro, ele engloba não apenas você ouvir o outro, não, perdão, não apenas você dar voz ao outro, mas você ouvir o outro também, sabe? Eu acho que uhum. isso é algo que é fundamental para as lutas atualmente, assim, na minha visão, sabe? Não, sem sombra de dúvidas. Eu tenho uma colega, amiga na linguística, a Yasmin Onekura, ela desenvolve um trabalho bem legal dentro de estudos culturais, Uhum. a questão da diáspora africana, é muito bacana o Uhum. trabalho dela. E uma vez a gente conversando assim, e ela soltou um post no Facebook, né? Que o quão opressor é você dizer que você vai dar fala para alguém. E Uhum. ela destrincha, né? Tipo, quem é você para dar fala para alguém? Por que que você acha que você é Uhum. importante, que você é poderoso o bastante para dar fala para alguém, né? Então, é algo que me fez pensar muito, muito, muito. Principalmente depois que eu li aquele livrinho da Spivak, né? Pode o Subalterno Falar, que é um livro Uhum. muito bom para pensar essa Ele questão. tá separado aqui para eu ler, sabia? Ai, é uma excelente leitura. E aí a gente fica pensando, né? Ai, temos que dar voz, mas baixa um pouquinho a sua bola. Quem é você para dar voz? Não é melhor que você escute, que Uhum. você coloque a outra pessoa no mesmo patamar que você, porque dar voz pressupõe que é hierarquia, né? Você Uhum. está em um lugar acima. Então, desce um pouquinho do pedestal e vamos fazer Aí eu uma adorei troca, que vamos você falou ouvir, isso, né? porque eu tinha esse vício de falar dessa forma. Eu também. Cortei. Acabei de aprender. Não, Tomei mas eu para mim. também. Tomei Isso, para né? mim. A gente vai aprendendo e a gente vai se desconstruindo diariamente, Uhum. tentando fazer o melhor, né, que a gente pode. Uhum. Ninguém nasce pronto e acabado, né? Eu também falava muito isso, de, ai, vou dar voz e tal, e depois disso eu falei, eu, mulher branca, classe média alta, indo dar voz, muito típico, né? Muito mito do branco salvador que vai É, lá, né? uhum.
Então, menos. E isso é bem importante, né? A gente sempre aprender, ler e conversar. Uhum. Não só com os nossos autores e teorias da academia, mas também com o pessoal que vive, né? Pessoal da Uhum. militância, pessoal da rua mesmo, que tá ali dando a Uhum. cara a tapa para que a gente tenha um mundo melhor, né? Então, Uhum. Com certeza. Então, tá dando agora 1 hora de live já, tá quase dando 1 hora, mas eu acho que vou te dar a palavra agora para você fazer uma conclusão e para a gente começar a se despedir, porque senão a gente fica naqueles. Tem 1 minuto que fica, que aparece, então não aham. dá a gente ter tempo para poder falar, né? Não, tranquilo. E o Instagram é chato, né? Ele chuta a gente sem dó nem É piedade. chuta, fala nada, simplesmente deu menos de 1 minuto, aí vai pai e acaba. Ah, então tá. Para concluir, então, eu tinha feito algumas anotações aqui, né? Eu ia concluir falando das grandes questões que a gente pode pensar para mulheres e trabalho no Brasil de hoje, né? A primeira delas é a gente começar a olhar para o trabalho, especialmente o direito do trabalho, né? Que é a nossa área aqui de atuação direito, a partir de um recorte racial, porque sem isso a gente não vai para lugar nenhum. A questão aí das empregadas domésticas, né, que já foi muito falado. A primeira vítima foi uma doméstica. A gente tem o menino Miguel aí como exemplo de como as vidas que não são brancas, que não são classe média, não importam, né? É um grande exemplo aí, enfim. Falamos das trabalhadoras sexuais, que também são um grande desafio aí pro Brasil de hoje, né? Como é que a gente faz para incluir essas mulheres sem legitimar essa questão da hipersexualidade, do abuso sexual? É um grande desafio para a gente mensurar isso. Por fim, eu queria dizer que aqui na Unipampa eu tô com alguns projetos, né? O primeiro deles é o Contra-Legem, que é sobre produção do conhecimento jurídico, né? Estou fazendo a live pelo Instagram dele, que nada mais é do que uma palavra um pouco mais simples para epistemologia jurídica. Então, nossa ideia é pensar qual é o direito que a gente produz, qual é o conhecimento sobre o direito que a gente produz, por que produz, para quem produz, como produz. Então, é uma perspectiva bem crítica do que a gente está fazendo dentro do direito. Essa é a ideia, então cabe vários temas aqui dentro, sempre pensando a partir dessa perspectiva crítica. E tenho um outro projeto que vai começar agora, que é sobre trabalhadoras domésticas na cidade de Santana do Livramento, que é uma iniciativa para a gente identificar as demandas mesmo, ouvir quais são as demandas dessas mulheres e como a gente aqui, enquanto academia, enquanto poder judiciário, pode interferir de alguma forma para ajudar essas mulheres. Então, agradecer você pelo convite aí, pelo espaço. E imagino que grande parte das pessoas que estejam assistindo a gente são do direito, né? E se são, pessoal, não parem de questionar o direito, não aceitem a lei e a norma como algo neutro, como algo que deve ser respeitado independentemente de qualquer coisa. Não, nenhuma lei nasce do nada, as leis têm historicidade, têm contexto social, tem contexto político e tem contexto de interesse. É extremamente importante a gente não perder isso de vista. O direito não é neutro, a gente tem que criticar e repensá-lo o tempo inteiro, né? Para a gente não virar técnico repetidor de norma aí. E acho que era isso. Tem que dar uma corrida aqui por causa do tempo, mas era isso, Gabriel. Agradecer e desejar sucesso aí para essa série de lives sobre direitos humanos. Amanda, muito obrigado, assim, de coração. Para mim é maravilhoso ter você aqui para a gente poder debater e ter o pessoal que acompanhou a gente. Eu vou deixar a live também, porque eu sei que várias pessoas falaram bem que não poderiam comparecer agora, mas que vão pegar depois para poder assistir. Então, assim, eu sei que é um conteúdo muito interessante. Eu acho que você faz um trabalho incrível. Gente, ó, sigam o Instagram lá, o @ContraLegem Unipampa, porque tem muito muito conteúdo bacana mesmo. E aí, assim, só para fechar com o que você falou, Amanda, eu vou fazer uma citação aqui do livro do Boaventura, O Fim do Império Cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul, que ele diz o seguinte: vivemos num período no qual as mais repugnantes formas de desigualdade e de discriminação sociais estão se tornando politicamente aceitáveis. Então, está na hora da gente começar a questionar isso, como você disse, e lembrar o seguinte: no momento em que a gente permanece neutro, a gente está tomando um lado, a gente está tomando um lado de alguém, a gente está sendo opressor também. Então, assim, 8 segundos agora. Eu quero mais te agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo.
E a gente se vê aqui nas próximas lives.